A sequência de Fibonacci é uma das mais famosas da matemática, tanto que conseguiu um feito notável. Volta e meia, ela aparece na cultura popular. Hoje, nós vamos falar sobre a relação íntima entre a sequência de Fibonacci e a razão áurea, ou número de ouro, que é uma outra peça da matemática que também conseguiu furar a bolha. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e a sequência de Fibonacci é uma sequência numérica formada a partir de uma regra muito simples. Começando pelos termos 0 e 1, os demais termos são formados pela soma dos dois termos anteriores. Então, sendo 0 o termo 0 e 1 o termo 1, o segundo termo é 0 mais 1, 1, o terceiro é 1 mais 1, 2, o quarto é 1 mais 2, 3 e por aí vai. A aplicação mais popular da sequência de Fibonacci, e quando eu falo popular, eu quero dizer na cultura popular, é a sua espiral. Ela é formada a partir de uma sequência de quadrados em que a medida dos seus lados segue a sequência de Fibonacci, ou seja, o lado do quadrado seguinte é a soma dos lados dos dois quadrados anteriores. Conectando os vértices opostos desses quadrados com arcos de círculos, surge então a famosa espiral de Fibonacci. E reza a lenda que essa espiral possui inúmeras aparições na natureza, com um pouco de simpatia e de boa vontade, até que dá pra gente aceitar isso. Outra coisa que também se faz presente na natureza, segundo esses mesmos olhos, é a razão áurea, ou número de ouro. Esse número corresponde a uma razão especial, que faz com que um retângulo com a razão entre os lados igual à razão áurea possa ser cortado, retirando um quadrado com o lado igual ao menor lado do retângulo, e com isso o retângulo que sobra também possui a mesma proporção do retângulo original, ou seja, os seus lados também estão na razão áurea. E se você fizer as contas, vai descobrir que essa razão é solução da equação x² igual a x mais 1. No caso, a solução positiva, que é exatamente 1 mais raiz de 5 sobre 2, o número de ouro, que é representado pela letra grega φ. Acontece que a sequência de Fibonacci e o número de ouro são intimamente conectados. Na verdade, é possível encontrar uma fórmula fechada para calcular um número qualquer dentro da sequência de Fibonacci e essa fórmula depende de uma maneira essencial do número de ouro. É sempre muito legal quando a gente tem um encontro como esse, porque a sequência de Fibonacci é uma sequência de números inteiros, enquanto a razão áurea é um número irracional. Então é surpreendente quando esses mundos se cruzam, e é do inesperado que surge o belo dentro da matemática. Eu não sei você, mas nunca que eu ia esperar que uma constante racional fizesse parte de uma fórmula para gerar números inteiros. E outra coisa que eu também nunca ia esperar é que agora, em pleno outubro, a Insider tivesse liberado a sua oferta especial de Black November. Abre o olho, hein, porque já tá rolando a Black Insider, que é simplesmente a melhor época do ano para você comprar os produtos da Insider. E a dica que eu vou te dar é ir logo nos kits, porque vale muito a pena. Entra no site, clica, tem masculino, feminino, então pode comprar para você e pode presentear também. Esses kits são personalizáveis, então você pode levar várias camisas de cores diferentes ou, se você quiser, tudo da mesma cor. Ou então pegar esse kit aqui que eu adoro, que é o Starter Kit, para você conhecer peças diferentes. Ideal para aquele primeiro contato com a marca. Você vai levar 2 tech t-shirts, que é essa mesma camisa aqui que eu estou usando, um par de meias e a cueca, que você vai sentir a diferença. Ela é muito confortável. Vale muito a pena aproveitar essa condição especial da Black Insider, mas para fazer isso direitinho, você precisa prestar atenção. Usando o cupom TEMCIência15 e clicando no link da descrição ou do comentário fixado, você pode aproveitar também os descontos que já estão no site de forma cumulativa com o cupom. Então, se você juntar tudo, o seu desconto total pode chegar a até 40%. Então, a hora é agora. Aproveita, antecipa suas compras, porque esse é o melhor momento do ano para você comprar roupas na Insider, que é uma marca que eu adoro, eu estou sempre usando e tenho sempre um enorme prazer em recomendar para você. Ok, vamos então mostrar de onde vem essa conexão entre o número de ouro e a sequência de Fibonacci. A gente começa dando nome aos bois. Vou chamar de AN o enésimo termo da sequência de Fibonacci. Então, A0 é 0, A1 é 1 e por aí vai. A regra geral de formação da sequência diz simplesmente que AN é igual a AN-1 mais AN-2.
Se a sequência dependesse apenas do termo anterior, ou seja, fosse AN igual a alguma constante alfa vezes AN-1, a gente conseguiria rapidamente uma fórmula geral. AN teria que ser igual a alfa elevado a n vezes o termo inicial a zero. Mas quando o termo depende dos dois anteriores, como é o caso da sequência de Fibonacci, a coisa dá uma complicadinha. Mas apesar disso, ela não perde a sua essência. A gente ainda vai conseguir expressar os termos como uma potência vezes o termo inicial. Só que para conseguir fazer isso, a gente tem que expandir o olhar e enxergar esse problema não como um problema de números, mas sim como um problema de vetores e de matrizes. Eu era um daqueles que não gostava de matrizes na época da escola. Parecia só um castigo fazer contas com matrizes. Mas, chegando na faculdade e conhecendo a álgebra linear, a minha impressão mudou. Então, esse vídeo é meio que uma forma de eu tentar te convencer de que matrizes podem ser bem interessantes, da mesma forma que um dia eu me convenci. E como que esse problema de números vira um problema de vetores e matrizes? Como a gente tem uma dependência em dois termos na sequência de Fibonacci, uma ideia natural, ou pelo menos que me parece natural, é pensar em matrizes 2x2, que estão por trás de vetores de duas coordenadas. E por que isso? Porque se a gente formar o vetor UN, que vai ter a primeira coordenada igual a AN e a segunda igual a AN-1, a regra de formação da sequência de Fibonacci diz que a primeira coordenada desse vetor é igual a AN-1 mais AN-2. E agora vem o pulo do gato de quem já viu o produto de matrizes. Isso é a mesma coisa que multiplicar essa matriz, que eu vou chamar de M, pelo vetor AN-1, AN-2. Lembrando que a multiplicação de matrizes é multiplicar os termos ordenadamente e somar tanto na primeira quanto na segunda linha. Se você não lembra disso, tem vídeo no canal falando só sobre o produto de matrizes. O mais importante é que esse vetor aí deve ser exatamente igual ao n-1, obedecendo a nossa lógica de antes. Ou seja, o n é m vezes o n-1. Então, assim como no caso em que a sequência só dependia do termo imediatamente anterior, aqui a gente chegou numa expressão em que o vetor depende apenas do vetor imediatamente anterior. Mas se a gente for substituindo o n-1 por m vezes o n-2 e assim por diante, a conclusão é que o n é igual a m elevado a n-1 vezes o 1, que é o nosso vetor inicial formado pelos termos 1 e 0 da sequência de Fibonacci. Então o que resta para a gente fazer é decifrar qual a forma da potência dessa matriz m para um n qualquer. Se você sair fazendo no braço as potências para tentar achar um padrão, vai morrer na praia. Pior do que isso, vai ficar tremendamente entediado. Para descobrir realmente um padrão, a gente tem que pensar de forma inteligente e não braçal. Isso inclui deixar de enxergar matrizes como uma lista de números e passar a enxergá-las como transformações lineares. Uma transformação linear é uma função, nesse caso uma função no plano. A função é linear porque m de u mais v é igual a m de u mais m de v. E também porque para todo escalar alfa, m de alfa u é igual a alfa m de u. Ou seja, as operações lineares são preservadas pela função m. Por causa disso, para a gente entender uma transformação linear, é só a gente conhecer o efeito dela sobre um par de vetores que não estejam em linha. Isso porque você consegue formar uma grade no plano a partir de dois vetores assim. Isso permite que você localize qualquer outro vetor no plano exatamente como você faria do jeito tradicional, quando as coordenadas são obtidas a partir de duas retas perpendiculares. Então, a partir de dois vetores não colineares, você consegue expressar qualquer outro como uma soma do tipo αu mais βv, onde α e β são escalares. O grande lance, a grande ideia desse vídeo é encontrar um par de vetores que se comporte de uma forma especial em relação à matriz M. Pensa em que bom seria se a gente encontrasse um par de vetores não colineares W e V, tais que MW é um múltiplo de W, ou seja, lambda-W, e MV é um múltiplo de V, mi-V. Isso significa que tanto a reta contendo W quanto a reta contendo V são invariantes pela ação da transformação M. Elas não mudam de lugar. Isso facilita tudo. Em primeiro lugar, mn-1w é igual a lambda elevado a n-1 vezes W. E algo similar acontece em relação ao V. A partir daí, se U é um vetor qualquer, a gente conseguiria localizar U usando coordenadas W e V, ou seja, U igual a αw mais βv.
Então, usando a propriedade de linearidade de M, a gente calcularia mn-1 de U como alfa lambda n-1w mais beta mi n-1v. Então é crucial descobrir esses vetores invariantes W e V, que a gente chama de autovetores. E os escalares lambda e mi associados são chamados de autovalores. E na verdade, o autovalor é único, mas o autovetor não. Qualquer múltiplo de um autovetor é também um autovetor associado ao mesmo autovalor. Por isso, o mais importante é descobrir os autovalores de M. A gente faz isso escrevendo a equação de autovalor. Se lambda é um autovalor, então existe algum vetor W diferente de zero, tal que mw é igual a lambda W. Ou seja, como isso é o mesmo que lambda iw, onde I é a matriz identidade, W precisa ser solução de m menos lambda I, W igual a zero. Ou seja, a matriz m menos lambda I deve ser uma matriz singular, que não pode ter uma inversa. Mas por que isso? Porque se ela tivesse uma inversa, então multiplicando pela inversa, a gente concluiria que W é igual a inversa vezes zero. Ou seja, W teria que ser zero. Na escola a gente aprende que uma matriz sem inversa deve ter o determinante zero. Isso porque, quando o determinante não é zero, existe uma fórmula para inverter a matriz que depende do determinante no denominador. Porém, quando ele é zero, a fórmula não faz sentido e a inversa não existe. Então, meus camaradinhas, a gente descobre lambda impondo que o determinante de m menos lambda i seja igual a zero. Ou seja, que lambda ao quadrado menos lambda menos 1 seja igual a zero. Ou lambda ao quadrado seja igual a lambda mais 1. Se você tem boa memória, vai se lembrar do começo do vídeo, quando a gente mostrou a equação do número de ouro. Φ ao quadrado igual a Φ mais 1. É a mesma equação. Isso significa que um dos autovalores de M é exatamente o número de ouro. O outro autovalor é a segunda solução. Eu vou deixar para você, como exercício, mostrar que é a mesma coisa que menos 1 sobre Φ. Beleza, já apareceu a razão áurea na jogada. Então, a gente já sabe que ela tem uma relação íntima com a sequência de Fibonacci. Para seguir com o nosso plano, agora a gente precisa descobrir autovetores, ou seja, vetores W e V, tais que MW é φW e MV é menos 1 sobre Φ vezes V. Você consegue descobrir isso escrevendo um W genérico, XY, e vendo que a condição é MW igual a X mais Y, X igual a φW, ou φX, φY. Ou seja, X deve ser φY e Y pode ser qualquer coisa. Com y igual a 1, a gente descobre que w igual a φ1 é um autovetor associado ao autovalor φ. Da mesma forma, você descobre, por exemplo, que v igual a menos 1 φ é um autovetor associado ao autovalor menos 1 sobre φ. Legal, mas e agora? Agora só falta localizar o vetor inicial, o 1 igual a 1 a 0, ou seja, 1, 0, em termos dos autovetores que a gente acabou de escolher. Ou seja, temos que descobrir alfa e beta escalares, tais que o 1 é igual a alfa w mais beta v. Porque se a gente fizer isso, então o n deve ser m elevado a n menos 1 vezes o 1. E desenvolvendo isso usando a linearidade de m, a expressão para U1 em termos de W e V e o fato de que eles são autovetores, a gente chega em UN igual a alfa φ elevado a n menos 1 W mais beta menos 1 sobre φ elevado a n menos 1 V. Mas lembra que o nosso interesse é descobrir uma fórmula para a sequência de Fibonacci. Basta então ver o que acontece com a primeira coordenada dessa equação vetorial. E a conclusão é que a n é alfa φ elevado a n menos beta menos 1 sobre φ elevado a n menos 1. A única coisa que falta agora é calcular alfa e beta, ou seja, expressar o vetor 1, 0 em termos dos autovetores w e v. Para fazer isso, é só resolver um sistema simples. Sem muito trabalho, a gente descobre os valores para alfa e beta. O resto é substituir na nossa expressão para n e concluir, depois de algumas manipulações algébricas para deixar a coisa mais bonitinha, que a n é igual a φ elevado a n menos φ elevado a menos n sobre φ ao quadrado mais 1 sobre φ. Lembra que a razão áurea é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Fazendo ainda uma última continha, dá para trocar o denominador da nossa expressão pelo seu valor exato, raiz de 5, e chegar na fórmula definitiva da sequência de Fibonacci.
φ a n menos φ a menos n sobre raiz de 5. Você pode testar aí à vontade qualquer valor de n e ver que a fórmula dá certo. Eu acho isso surpreendente. Uma fórmula para uma sequência de números inteiros em que aparece um número irracional na sua formação. E outra coisa muito legal que dá para descobrir por causa dessa fórmula é que a razão entre termos consecutivos da sequência de Fibonacci vai se aproximando cada vez mais da razão áurea. E é por isso que a espiral de Fibonacci pode ser aproximada pela espiral dourada, em que os quadrados vão formando retângulos na razão áurea. E só consegue entender isso quem investiga a fundo os porquês, exatamente como a gente faz nos cursos do Tem Ciência, que até o momento da gravação desse vídeo conta com o Dominando o Cálculo, um curso completo de cálculo, começando ainda pelo pré-cálculo, para que você forme uma base sólida e construa um conhecimento realmente duradouro e diferenciado. É um curso para te levar para o próximo nível. Mas tem mais coisa vindo por aí. E pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo, outros cursos já estejam disponíveis. Então, clica no link da descrição para saber mais a respeito e começar hoje mesmo a estudar matemática comigo. Muito obrigado aos membros do canal e não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.